Olha, se tem um problema em comum da nossa sociedade atual, especialmente no mundo ocidental, é em que acreditar, ou em quem acreditar. Esse é um problema novo, porque no tempo dos meus avós, por exemplo, era fácil, né? As escolhas eram poucas, você acreditava na igreja, no padre, no sacerdote religioso, consequentemente em Deus, e tudo estava mais ou menos resolvido, né? Acreditava na sua formação. Eu lembro meu médico, meu avô, se formou médico porque ele tinha três opções: ou ele se tornaria engenheiro, ou advogado, ou médico. E ele tinha um tio rico, isso lá em São Bento do Una, depois ele se mudou para Recife, e ele escolheu medicina. Era assim, era mais fácil, e havia mais ou menos eu não sei se eu posso dizer uma certeza, mas alguma segurança de que ao escolher medicina, ou engenharia, ou direito, você estaria com a vida mais ou menos encaminhada. Com o tempo, isso foi mudando. A imprensa ganhou força, a televisão chegou aqui no Brasil meados dos anos 50, o rádio já vinha com alguma força, e a imprensa, antes os jornais, né, tinham uma grande relevância. Eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia os adultos dizendo: olha, isso saiu no Jornal Nacional. É verdade, né? Você viu? Passou no Fantástico? Você viu? Passou na matéria do jornal? E aquilo se tornava um fato absolutamente relevante. Até pouco tempo atrás, nas campanhas políticas, a gente viu agora, na última presidencial, o Alckmin foi com 3%, uma coisa do tipo. Mas ele dizia antes: quando a campanha na televisão começar, tudo mudará. Essa é uma crença antiga, que está ruindo rapidamente. A crise nos canais de televisão, especialmente nas emissoras de rádio, já há algum tempo, crise financeira, crise de criatividade, crise de credibilidade, especialmente, é algo vertiginoso. E ainda que muitos jornalistas contem e argumentem, dizendo: olha, em tempos de fake news, é o jornalista e o jornalismo que chancelará o que for real ou não. Eu entendo essa afirmação, mas falta combinar com o povo, com os russos, né? Eu, particularmente, conheço pouca gente que diz: eu vou me checar com um jornalista para ver se é verdade ou não. Eu me lembro quando o fenômeno dos blogs começou. Eu ainda tenho o meu, pouco alimento ali, mas ainda tenho. Eu me lembro que eu escrevia mais no blog, enfim. Houve até uma gritaria de determinadas áreas mais protetoras assim do jornalismo, dizendo: olha, só jornalista pode escrever. Eu sou jornalista não de formação universitária. Pelo tempo de profissão, com a desregulamentação da profissão, eu em Brasília, no tempo que eu morava lá, eu me lembro que eu fui requerer, eu já tinha um monte de trabalhos, né, para apresentar, e eu me lembro da resistência do funcionário do Ministério do Trabalho que fez essa requisição para que eu tivesse o meu registro, meu MTB de jornalista. Ele estava muito contrariado. Como assim, né? Existe essa contrariedade, eu não vou entrar no mérito dela. O fato é, essa credibilidade foi se perdendo ao longo do tempo. E hoje em dia a gente vive numa sociedade absolutamente fragmentada em matéria de credibilidade. Ninguém sabe o que é real ou não. São muitas narrativas antagônicas e cheias de certeza, e todas elas, de um jeito ou de outro, com algum pezinho, alguma base em algum solo de verdade. Às vezes não chega a ser um solo, às vezes é um verniz de verdade para dar a mínima credibilidade para que sobre esse solo se construa narrativas infinitas. E o povo, né? Povo, eu estou falando de maneira geral, não estou me referindo a um espectro da sociedade, vai naquilo que mais lhe aprover, naquilo que mais lhe agrada. É assim que políticos, já há algum tempo, e cada vez mais, serão eleitos. É assim que influenciadores digitais ganham muita força e muita popularidade, dizendo às pessoas aquilo que elas querem ouvir. E as pessoas podem escolher, como num menu de verdades, qual a que mais me interessa. E nisso se relativiza tudo, inclusive aquilo que é importante. Diante de um mundo como esse, eu acho que pouco importa chegar aqui e dizer: olha, isso é verdade, isso é mentira, isso é certo, isso é errado, porque esse discurso se fragmenta, né, no meio de tantos ruídos que hoje as múltiplas tecnologias produzem. E eu sou entusiasta das tecnologias, eu acho que é muito legal, eu acho que esse fenômeno de todo mundo poder se comunicar é muito legal. Agora, isso demanda cuidado. O que fazer, né?
Eu vou te contar o que eu faço comigo, o que eu ensino para o meu filho, por exemplo. Eu acho que existe sim, eu falei até num vídeo anterior sobre a verdade absoluta. Às vezes as pessoas me confundem com um niilista convicto, mas eu acredito em verdades absolutas, eu só não sei quais são. Eu acho que por trás de todas as verdades e afirmações e certezas e lampejos, né, e crenças, enfim, é possível que exista ali no horizonte algo que nós não tenhamos acesso. E tudo que a gente tem acesso são pequenos fragmentos conectados às nossas experiências e às nossas verdades pessoais. É claro que quando a gente trata de um país, de uma condição política, de uma realidade que tem a ver com a vida cotidiana de todos nós, a gente está falando de algo objetivo e definitivo, e não algo transcendente. E nesse caso, a verdade deve ser buscada. Mas antes dessa angústia, desse debate, dessas brigas loucas para saber quem tem razão, sabe o que eu sugiro? Primeiro arruma a tua cama. Você quer saber qual é a verdade do mundo? Cuide das tuas verdades, da tua casa, das pessoas que você convive, dos seus hábitos diários. Tudo isso é muito relevante. A gente está perdendo o prazer de parar, de respirar, de não fazer nada, de tomar uma xícara de café, de conversar, né? De bater um papo. Eu me lembro quando eu era criança e acabava a luz ali no prédio onde a gente morava em São Paulo. E olha que era tempo de... não tinha internet, nada disso, anos 80. Mas eu me lembro que eu ficava feliz porque era um momento assim, a gente acendia umas velas e ficávamos ali, aquele tom de voz mais baixo na sala, conversando. Isso pode parecer algo utópico, talvez, mas não precisa ser pra gente. O que eu quero dizer é que antes dessa angústia para tentar descobrir e provar para o outro o que é a verdade, seja a verdade metafísica, política ou de qualquer esfera maior, ocupe-se nas suas pequenas verdades. Pessoalmente, eu acredito que ainda que o mundo seja enorme e cheio de verdades, o mundo que nós temos acesso é o nosso mundo cotidiano. E no fim das contas, se a gente trabalha, se a gente espera, se a gente deseja um mundo melhor, no fim das contas o que a gente quer é que esse mundo melhor interfira no nosso mundinho. É para ele, para o nosso mundinho, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que nós estamos trabalhando, ainda que a gente professe causas coletivas. Substitua essa angústia. Quem está certo? Quem tem razão? Quem é verdadeiro? Quem está falando a verdade? É fulano ou ciclano? É A ou B? Não se coloque em movimentos de antagonismo, de certezas, de brigas, porque ao se colocar dessa maneira, tudo que você faz é alimentar um monstro muito maior que engole inclusive os antagônicos e que se aproveita desses antagonismos e que se diverte com eles. Que tal voltar a se preocupar, a cuidar do seu mundinho, do seu dia, das pessoas que convivem contigo, do teu humor, dos teus amores, da tua relação cotidiana com a sua experiência de ser um indivíduo? Ao fazer assim, eu creio que o nível de ruídos interiores mentais diminuirá e quando isso acontece, você tem mais clareza de perceber por lado de fora aquilo que é mais coerente, aquilo que mais se conecta com a sua coerência interior. Ao se colocar nessa zona de ruídos, de brigas, de antagonismos em nome da verdade, tudo que você faz é se distanciar da tal verdade, porque na realidade ela não está lá, nas brigas e nos dedos em riste. Ela está aqui, no silêncio e na calma daquele que arruma a sua cama e cuida da sua vida. Pense nisso. Fique bem.